Talvez você devesse ser mais como House em 2025, e esse é o motivo. Obsessão. Essa é a palavra que define a personalidade do House, pelo menos em primeira análise. Caso você não conheça, a série House é uma série que fala sobre medicina, sobre casos de medicina raros, como descobrir esses casos, mas na minha visão é uma série que principalmente fala sobre obsessão. O Dr. House é o protagonista da série, um médico brilhante que consegue descobrir e ter ideias incríveis sobre os casos da medicina dos pacientes que ele analisa, e principalmente um médico que tem como principal fundamento sempre descobrir a verdade. O House tem uma personalidade difícil, ele não tolera mentiras, não tolera bobagens a não ser as que ele faz, e ele vai fazer qualquer coisa para descobrir o que os pacientes dele têm, quais são os problemas dos pacientes dele, mesmo que isso custe a vida dos pacientes. Ele tem uma motivação e uma vontade tão grande de conseguir chegar nas respostas das coisas que nada mais importa para ele. O paciente não importa, os problemas não importam, como ele vai chegar no resultado praticamente não importa. Não me entenda mal, o House ele quer salvar as pessoas, isso é uma coisa importante pra ele, mas não é a coisa mais importante pra ele. E um exemplo clássico na série que acontece em praticamente todos os episódios é como ele faz os diagnósticos nos pacientes. Seja porque são pacientes no limite da vida ou que estão com algum problema que precisa ser resolvido muito rápido, ou simplesmente porque o House não tá com paciência, a técnica mais utilizada pelo House para conseguir descobrir o problema dos pacientes é testar e ver o que acontece. Ele basicamente entope um paciente de remédios, ou faz um procedimento, ou faz uma cirurgia, e basicamente espera. Se der certo, ele estava certo. Se der errado, volta para estaca zero e tenta novamente. E esse é o problema, porque isso custa muitas vezes a saúde do paciente, a saúde dele e até a saúde da equipe, dos amigos dele ao redor, que estão tentando manejar a forma como ele tenta resolver os problemas. Ele é extremamente obsessivo. Só que a obsessão leva ao sucesso. A questão principal do House é que ele basicamente sempre está certo. Não do ponto de vista que ele tá certo todo o tempo, mas ele sempre termina certo sobre os casos que ele tem. E ele consegue isso porque um dos principais pontos pra gente conquistar qualquer coisa na vida é a obsessão. É colocar o nosso objetivo na frente de tudo que a gente tiver e não desistir enquanto aquele objetivo não for sanado. No caso do House, é a resposta das perguntas que ele tem. É a verdade que ele quer buscar por trás dos problemas dos pacientes, ou seja lá o que for. E aí temos algo muito incrível sobre o House. O House é uma pessoa extremamente analítica. O House foi inspirado, na verdade, no Sherlock Holmes, o personagem do Arthur Conan Doyle, que é basicamente um detetive e que busca descobrir mistérios e descobrir crimes e coisas do tipo. O House faz basicamente isso na medicina. Ele é um detetive da medicina. E ele realmente é um bom representante disso, porque o House observa tudo e a todos a todo momento. Nada escapa aos olhos do House, ele é um observador nato. Ele busca sempre saber o que está acontecendo, como está acontecendo e o que ele precisa fazer para chegar às respostas das perguntas dele. E o problema é que essas respostas não necessariamente são somente sobre a medicina. Ele se mete na vida dos amigos e conhecidos, ele se mete na vida dos pacientes, se mete na vida dos colegas de trabalho, ele literalmente quer saber tudo sobre todos a todo momento. Ele é chato. Essa é a verdade. Mas ele é chato por um motivo. Ser uma pessoa analítica e obsessiva te torna uma máquina de descobrir qualquer tipo de coisa. E esses são dois traços de personalidade que podem ser aprendidos, desenvolvidos. E eu não tô dizendo pra você ser uma pessoa chata ou simplesmente se meter na vida dos outros, mas existe um traço do House que é simplesmente inegável do quão poderoso é pra ter sucesso na vida. Porque nada mais é importante pra ele. Ele tem um objetivo, ele coloca o objetivo como mais importante de descobrir a verdade e absolutamente nada é mais importante que isso. Mas isso tudo tem um preço, ou vários preços. No caso do House, um dos principais é o isolamento. Só que o House sabe disso, e ele é extremamente inteligente pra lidar com isso também. O House não tem muitos amigos. Mesmo seus colegas de trabalho e pessoas ao redor dele sabem o quão difícil é se conectar profundamente, verdadeiramente com o House. Isso porque para o House, isolamento é uma ferramenta de sucesso. É se isolando que ele consegue deixar a cabeça fluir, deixar a mente ter ideias, encontrar respostas. Ele precisa do isolamento para que ele consiga voltar para o mundo real com todas as respostas ou até mesmo perguntas e práticas que ele precisa. É só assim que ele consegue perceber coisas que outros não percebem, chegar em assuntos e conclusões que outros não conseguem chegar e finalmente encontrar o resultado e o diagnóstico dos pacientes que ele precisa. E o isolamento é uma das características de pessoas geniais. Se isolar porque você precisa pensar introspectivamente. E o House entende isso na mais pura prática da vida dele. Só que ele passa dos limites. O House não sabe a diferença entre isolamento e se excluir totalmente da sociedade.
Alguns psicólogos analisam a personalidade do House até como sociopata em alguns casos, enquanto outros colocam ele mais em uma neurodivergência, até mesmo em algum nível de autismo. De qualquer forma, o House sempre termina basicamente da mesma forma, sozinho, no seu apartamento, tomando uísque e assistindo televisão. Só que o House é um gênio, então ele mesmo sabe como resolver os próprios problemas da sua própria personalidade. Na maioria dos casos. E a solução que o House encontrou para ser uma pessoa isolada e excluída é a discussão. E o mais engraçado e até estranho de falar é que ele utiliza discussão, pegadinhas e coisas meio infantis como uma forma de socializar com as pessoas. Absolutamente nenhum dos seus amigos ou colegas vê dessa forma, mas o House não consegue se expressar de forma direta com as pessoas. Então ele utiliza uma forma indireta para literalmente ajudar todo mundo ao seu redor. Por exemplo, ao invés de auxiliar um amigo emocionalmente, que está tendo dificuldades em saber se ele deveria ter ou não uma família, reclamando que ele não tem um filho, o House resolve fazer algo extremo. Ao invés de ajudar emocionalmente, o House resolve contratar uma criança, um ator mirim, para fingir que é o filho perdido desse amigo dele, para então fazer com que o amigo perceba que ele não estava pronto para ter um filho, nem muito menos uma família inteira. Ou então, quando uma funcionária do House descobre que ela pode vir a ter uma doença genética horrível, ele então pega uma amostra de DNA dela, sem ela saber, faz exames genéticos para descobrir se ela tem ou não a doença, e basicamente faz bullying com ela para que ela enfrente a verdade sobre a doença que ela pode ou não ter, para que ela aceite a verdade sobre a vida. Ou mesmo quando ele simplesmente droga a própria sogra para que a esposa dele consiga descansar um pouco durante um jantar. De qualquer maneira, mesmo que de forma extravagante, o House se importa com as pessoas e ele se importa em resolver as coisas. Ele não faz nada sem motivo, ele não faz nada sem objetivo e ele não faz nada sem planejamento. Ele se faz de indiferente para fazer a diferença, sem se importar com as consequências, pois ele aceitou as consequências no começo da ação dele. E é por isso que você precisa ser como House em 2025. Você precisa ser obsessivo com seus objetivos. Você precisa botar os seus objetivos em um pedestal tão alto que nada mais importa, e ser tão desesperado para alcançá-los que simplesmente a única solução e resultado final vai ser que você atinja esses objetivos. A vida vai tentar você, para que você desista dos seus objetivos, resolva outros problemas, fuja de outras ideias, mas se você for obsessivo o suficiente, nada mais importa. Você literalmente vai colocar como objetivo principal da sua vida aquilo que você quer. Além disso, você precisa aprender quando se isolar. Saber que a sua mente precisa de um tempo para si. Precisa pensar, refletir, estar sozinho em um ambiente para que as ideias fluam de dentro para fora. As soluções vão surgir de dentro para fora, assim como sua mente vai conseguir resolver os problemas de dentro para fora muitas vezes. E por fim, diferença para fazer a diferença. Você precisa saber o que é importante, focar somente no que vai ajudar você e auxiliar você, não se expor sem necessidade, não abrir o jogo sem necessidade e não fazer as coisas sem um planejamento e um objetivo. Não faça coisas sem motivo. Sempre coloque um motivo específico e benéfico para você em tudo aquilo que você faz. Daí, você vai agir com indiferença, sabendo que está fazendo a diferença em tudo que você precisa a todo momento. Obsessão, isolamento e indiferença. Essas são as 3 características que talvez você deveria levar como inspiração do House para a sua vida em 2025. E além de tudo, lembre-se: todo mundo mente.